Marcos, capítulo 12, verso 41 em diante. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade vos digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Pode sentar, querido irmão, mas deixe a sua Bíblia aberta no texto que lemos, para nós trazermos aqui a palavra de Deus ao nosso coração. Hoje, queridos irmãos, em muitos lugares que nós vamos, nós poderíamos colocar uma placa dizendo assim: sorria, você está sendo monitorado. Porque você está aqui na igreja, o culto está sendo transmitido. Você vai num determinado lugar, tem uma câmera de segurança. Se não tiver câmera nenhuma, mas o celular está aí monitorando quase tudo que você pesquisa, que você diz, que você fala. Tem várias funções de monitoramento que nós podemos ver em qualquer lugar. É difícil hoje você pensar: eu estou aqui, ninguém está me observando, ninguém está me vendo, ninguém está sabendo de nada. Agora, mais do que ser observado pelos homens, todo crente precisa ter a consciência que Jesus está nos observando, que Jesus nos vê em todo o tempo. Imagine que você está na igreja, você vai dar a sua oferta e de repente, quando você levanta a cabeça, o diácono é Jesus. Você está dando oferta e Jesus está acompanhando aquilo que você está fazendo. No texto que nós lemos hoje, nós vamos encontrar Jesus numa posição que em nenhum outro texto nós vemos. Jesus resolveu sentar-se em frente às caixas de coletas de ofertas no templo e observar como o povo dava as ofertas. Mas se ele fez isso, é porque ele quer chamar a nossa atenção para coisas muito importantes, para nos dizer que observa aquilo que fazemos e, portanto, para nos instruir como nós devemos viver e como devemos utilizar aquilo que nós temos. Eu quero olhar esse texto nesta noite e observar aqui 3 verdades fundamentais daquilo que nós devemos ter em mente quando ofertamos ou quando damos ao Senhor qualquer coisa daquilo que Ele nos dá. Deixe a sua Bíblia aberta para nós irmos caminhando aí no texto de Marcos capítulo 12. A primeira coisa que me chama a atenção no texto é que Jesus vê as nossas ofertas. Ele vê aquilo que nós estamos ofertando, contribuindo. O texto diz aí que Jesus sentou-se em frente às caixas de coletas. No templo de Herodes, ou seja, no segundo templo ampliado por Herodes, as caixas de contribuição eram na realidade 13 urnas grandes em formato de corneta que ficavam no pátio das mulheres, porque ali era o lugar onde todo judeu podia ter acesso. Você tinha o pátio dos homens, onde as mulheres não entravam. Você tinha os lugares reservados para os levitas, sacerdotes, onde as pessoas comuns não podiam entrar. Mas o pátio das mulheres era aberto às pessoas de uma forma em geral, e ali ficavam
o chamado gasofilácio. As urnas eram grandes, de metal, em formato de corneta, porque quando alguém depositava uma oferta ali, e a maioria do dinheiro circulante naquela época era na forma de moedas de metal, então imagine o barulho que aquilo fazia. Quanto mais barulho, mais a generosidade do ofertante era publicamente anunciada. Pouco barulho, pouca oferta. Muito barulho, muita oferta. E Jesus então vai parar diante dessas caixas de contribuição, e ele identificou neste capítulo 2 tipos de pessoa. Existiam ali os ricos, ou também aqueles que aparentavam importância ou riqueza, porque se você voltar um pouquinho aí no verso 38, Jesus fala de pessoas que buscavam os primeiros lugares nas sinagogas, que se vestiam de maneira a chamar a atenção para si, pessoas que faziam longas orações, mas que muitas vezes era apenas um pretexto piedoso para disfarçar os seus interesses em coisas que eram somente para seu benefício próprio. Haviam os ricos e haviam os pobres, representados aqui no texto por uma das classes menos privilegiadas do mundo antigo, as viúvas. Imagine numa época que não tinha INSS, que não tinha aposentadoria, que não tinha nenhum tipo de suporte do governo, e alguém ficava viúva. Se não tivesse filhos para suportar a sua vida, viraria uma pedinte, uma pessoa que iria mendigar, que iria ficar dependendo agora da boa vontade das pessoas. Elas, as viúvas, eram um símbolo realmente de pobreza, de necessidade. Mas Jesus estava ali observando e identificou então os ricos, os aparentemente ricos, e as viúvas, que às vezes eram até vítimas dessas pessoas. E aí alguém pode perguntar assim: Deus tem o direito de observar como nós administramos o nosso dinheiro? Deus tem o direito de ficar aí, vamos dizer, no bom nordestinês, curiando as nossas ofertas, ou a maneira da gente dar o nosso dinheiro? Será que Ele tem o direito de fazer isso? E é lógico que Ele tem. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia é muito clara em dizer uma coisa: tudo pertence ao Senhor. Quando Deus está monitorando como eu uso o meu dinheiro, na realidade Ele não está curiando o meu dinheiro, Ele está observando o dinheiro que é dele, que Ele entregou para eu administrar de alguma forma. O salmista no Salmo 24, verso 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então até os ETs pertencem ao Senhor, porque além dos que habitam na terra, o mundo, o universo pertence ao Senhor. Eu gosto do texto do Salmo 50, o verso 9 em diante, que alguém podia dizer assim: não, eu levei meu bode para ofertar a Jesus, eu levei o meu bezerro para entregar a Jesus. Eram os sacrifícios daquela época. E o Senhor diz assim, Salmo 50, verso 9: da tua casa não tirarei bezerro nem bode dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e todos os animais sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não pediria a você, porque meu é o mundo e a sua plenitude. Aleluia. Alguém achava que o bode que ele trazia era dele, e Deus estava dizendo: não preciso do seu bode, volte com ele para casa, porque todos os animais do mundo são meus.
tudo me pertence, aleluia. Nós vamos encontrar algumas vezes nas Escrituras, 1 Timóteo 6 e 7, Eclesiásticos 5 e 15, uma verdade fundamental: nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada nós levaremos dele. Os bebês nascem pelados, e nós sepultamos pessoas em caixões que não tem gaveta. Por quê? Porque nada é nosso. Do dia que nós nascemos até o dia que nós partimos deste mundo, tudo o que temos é um empréstimo de Deus. Ele dá para nós administrarmos, aleluia. E nós precisamos ter esta consciência. No dia que Israel trouxe a maior oferta, meus irmãos, a oferta para a construção do templo foi tão grande, mas tão grande, que a medida é em toneladas de ouro, de prata. Mas o rei, sabendo da fonte de tudo aquilo, 1 Crônicas 29 e 14, ele diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te entregamos. Ele está dizendo: nós pegamos da tua mão e agora trouxemos de volta e entregamos na tua mão, porque tudo é do Senhor, aleluia. Porque Deus tem o direito de observar, de cobrar o que nós fazemos com o nosso dinheiro, porque tudo é dele. Você deve conhecer aquela história do menino que vinha para a igreja, e os pais, hoje muitos pais já perderam esse costume, mas é um bom costume, irmãos. Os pais davam uma moeda para os filhos colocarem na oferta, ensinando aos filhos a ofertarem também. E a mãe pegou 2 moedas de R$1 e disse: ó, esse daqui é para você comprar a bala depois do culto, e essa daqui é a oferta de Jesus. E o menino saiu contente, uma moeda em cada mão, animado, alegre. Mas como todo menino naquela alegria, naquela euforia, quando vai chegando perto da igreja, ele tropeçou, caiu, abriu uma mão, uma moeda rolou, puf, caiu no bueiro. O menino olhou para outra e disse: eita, lá se foi a moeda de Jesus. Aqui ficou, era dele. E às vezes nós temos essa mesma impressão, que está aqui é meu, de Jesus. Mas Jesus está parado em frente às ofertas no templo. O texto diz que ele estava observando como o povo lançava ali o dinheiro. E até hoje, queridos irmãos, podemos ter a certeza: Jesus continua observando como nós tratamos aquilo que recebemos dele, como nós entregamos não só dinheiro, mas tempo, devoção, adoração, louvor, como nós usamos todos os recursos que temos. Jesus continua observando a maneira como nós fazemos isso. E uma coisa que eu posso e devo questionar a mim mesmo, cada um de nós: o que eu faço com o que Jesus está me dando quando ninguém está vendo? Se ninguém olhar, se eu não ver ninguém me cobrando, se ninguém me chamar a atenção ou pedir contas de como eu uso os recursos que eu recebo do Senhor, será que assim mesmo eu tenho a consciência? Jesus está observando, Jesus está vendo. Nós vemos ali a história da compra da terra, da eira de Onã. Davi tinha essa consciência: Deus está vendo como eu uso os meus recursos, eu não posso deixar de fazer aquilo
que devo fazer sabendo que Ele está observando. A segunda coisa que eu olho nesse texto e compreendo é que Jesus não apenas vê as nossas contribuições ou a maneira como usamos os recursos, mas Ele avalia as nossas ofertas. Ele avalia a maneira como nós contribuímos. O texto diz que Jesus observa as caixas e haviam ricos que depositavam grandes quantias. Você imagine alguém que chegou com uma bolsa de moedas de ouro, e as moedas de ouro eram mais pesadas, e aí chega ali 20 ou 30 moedas de ouro, muito provavelmente seguindo o costume da época, e quem sabe até incentivado pela prática dos fariseus. Aquele cidadão abria aquela sacola e despejava tudo de uma vez naquela corneta de metal que recebia as ofertas. Blim, 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 barulho, 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 barulho. Eita, que oferta grande! Chamava a atenção. Todo mundo sabia quem eram os grandes ofertantes. Sabia quem eram os que estavam doando muito e quem estava doando moedas pesadas. Mas diz o texto que chegou ali uma viúva pobre. Ser viúva naquela época já era ruim. Se fosse rica estava melhorzinha, mas essa era pobre. E trouxe 2 moedas. As moedas que ela trouxe, queridos, Marcos, que está escrevendo para um público romano, ele traduz na moeda de Roma, e eram 2 moedinhas, como se fossem as nossas moedas de 5 centavos. Eram as menores que tinha no mercado. Então aquela mulher, quando soltou a moedinha, fez só assim, plim plim. Quem não tivesse prestado atenção, não via nem que houve oferta, não chamou a atenção de ninguém. O diácono que estava recolhendo a oferta nesse dia deve ter dito: misericórdia, a mulher não trouxe nada. Mas aquela oferta chamou a atenção de Jesus. Na caixa de coleta não fez barulho quase nada, mas no olhar de Jesus, aquela oferta brilhou, chamou a atenção. Aleluia. Por quê? Porque Jesus, queridos, Ele observa aquilo que nós fazemos e não observa pelo valor que os homens dão. Porque o céu tem valores diferentes para avaliar aquilo que nós fazemos. As moedinhas tilintaram muito rapidamente ali, e Jesus diz: gente, por favor, venha cá, olha, Pedro, João, Tiago, venha cá, todo mundo, chame. Jesus diz o texto que ele juntou os seus discípulos e disse: venham aqui. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Esta viúva pobre deu mais do que todos os ofertantes. Judas, que estava ali, deve ter pensado: Jesus não entende nada de dinheiro. Jesus não entende nada de oferta. Jesus, essa mulher deu 2 moedinhas. Se você der essas 2 moedinhas ao pastorador de carro, ele rebola de volta no vidro do carro para você. Se você der essas 2 moedas a um pedinte, ele chama você de miserável. Isso não vale nada, Jesus. Mas o Senhor, Ele observa, Ele avalia aquilo que nós fazemos, queridos irmãos, não por causa do seu valor absoluto, mas daquilo que é a motivação do coração em entregar o que nós damos para Ele. Infelizmente, hoje, existem muitas pessoas que dão a Jesus como se estivessem emprestando dinheiro a um banco. E alguém faz até propaganda: dê 10, você vai receber 100.
Traga e você vai ser abençoado. Oferte com sacrifício e você vai virar rico. Ou quantos testemunhos não ouvimos por aí na mídia de gente que não tinha nada e entregou uma oferta na fogueira e de repente virou milionário ou coisa parecida, porque tem gente que pensa que contribuir é emprestar para Deus. Mas em Lucas capítulo 6 e o verso 34, Jesus diz assim: se vocês emprestares, aqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Quando nós ofertamos ao Senhor, queridos irmãos, a motivação do nosso coração deve ser a gratidão que estamos devolvendo o que recebemos dele, a alegria de poder contribuir para a sua obra. Lá no Novo Testamento, no início da igreja, uma das maiores ofertas que alguém deu foi um cidadão chamado Barnabé. Atos capítulo 4, finalzinho do capítulo, diz que Barnabé tinha um terreno na sua terra natal, na ilha de Chipre. Vendeu o terreno, pensou: eu não vou morar mais lá. Deve ter pensado: não vou construir casa, a minha vida agora é servir a Jesus. Vendeu o terreno, pegou todo o dinheiro, depositou aos pés dos apóstolos. Mas quando você continua lendo o texto, vai dizer assim: e Deus deu muitas bênçãos, riqueza a Barnabé por causa disso, não é? Não. Sabe que não há nenhum registro de qualquer bênção que Barnabé tenha recebido por causa desta vultuosa contribuição? Só que depois tem um casal que achou bonita a história, achou muito interessante, porque os irmãos elogiaram e disseram: vamos fazer o mesmo. Só que uma coisa é você ofertar de coração, e outra coisa é você ofertar para enganar o povo. E todos nós sabemos a recompensa terrível que Ananias e Safira tiveram por querer dar com um coração ganancioso. Jesus observa as ofertas, Jesus avalia aquilo que nós fazemos, queridos, e é lógico que Ele é Deus poderoso para recompensar, mas não podemos esquecer que a motivação do coração é mais importante do que o valor que nós damos. Eu conheci uma história de um irmão que vivia dizendo assim: eu queria muito que Jesus me desse um carro. Ele andava a pé, não tinha carro. Por que você queria um carro, irmão? Olha, irmão, é porque eu vejo as irmãs saindo aqui do ciclo de oração, meio-dia, no sol quente. Se eu tivesse um carro, eu ia dar carona às irmãs em casa. Eu vejo os irmãos vão para o culto na rua, leva a caixa na cabeça. Se eu tivesse um carro, eu levava a caixa. E ele vivia dizendo: eu queria que Jesus me desse um carro. E alguém deu um carro para ele, mas eu desconfio que não foi Jesus, porque ele nunca mais apareceu na igreja, nunca mais veio a culto nenhum, nem a ciclo de oração, depois que recebeu esse carro. É porque na realidade, queridos irmãos, não somente Jesus, Ele avalia aquilo que nós temos, mas a palavra de Deus nos diz que Ele dá de acordo com aquilo que nós temos condição de administrar. Quando você lê a parábola dos talentos em Mateus capítulo 25, Jesus distribuiu ali, ou o Senhor daquela parábola distribuiu de acordo com cada um podia administrar. Não, mas se Jesus me desse muito dinheiro, eu saberia o que fazer. Se Ele deu pouco e você não soube administrar, como é que você acha que Ele vai lhe dar muito? Porque o que Ele nos ensinou é exatamente: foste fiel
no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia. Jesus está olhando as ofertas ali no gasofilácio, e ele avalia, ele vê, mas ele também aprova aquilo que nós trazemos para ele. A viúva não precisava dar tudo, ela tinha 2 moedas. Se ela tivesse dado uma, a sua oferta já seria extrema, 50% de tudo, muito mais do que o dízimo. Mas é interessante porque Jesus diz assim: a oferta dela foi maior do que todos os ofertantes. A gente não sabe nem se todos quer dizer, fazendo uma relação, ela é a maior, ou se Jesus queria dizer, somadas todas, ela sozinha deu mais do que todos. As duas coisas cabem aqui. Ela deu mais do que todos os ofertantes. Por quê? Porque eles deram do que sobrava, mas ela deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. No original aqui, Jesus diz assim, literalmente, tudo o que ela tinha para viver. Entra a palavra bio, vida. Literalmente, é como se Jesus estivesse dizendo, ela deu a vida dela. Ela deu tudo o que tinha para viver. Você entende? Se essa mulher ia pegar um transporte para chegar em casa, ela foi a pé naquele dia, porque o dinheiro tinha acabado. Se ela ia comprar alguma comida ainda naquele dia, ela fez jejum o resto do dia, porque não tinha mais nada. Se Jesus disse que ela deu todo o seu sustento, significa que provavelmente essa mulher vivia das doações que ela recebia no templo ou na sinagoga, e todo dia ela ia lá buscar o suficiente para um dia de vida. Ela ia buscar o suficiente para comer um dia, para sobreviver um dia. Naquele dia ela disse, eu vou dar a Jesus, eu vou dar a Deus, eu vou dar ao Senhor este dia da minha vida, porque ela deu tudo o que ela tinha para viver. E aí nós observamos uma coisa, queridos irmãos. Jesus não olha para o tamanho da oferta, mas para o tamanho do coração que entrega a oferta. Jesus não olha para quanto a oferta vale, mas quanto a oferta custa. Ele não está medindo a oferta pelo seu valor, mas pelo seu custo para o doador. Lá no capítulo 14, há uma mulher que vai quebrar e doar um perfume caríssimo, que deveria valer um saco cheio das moedas que a viúva trouxe, e receberá do Senhor o mesmo tipo de elogio, o mesmo tipo de gratidão ou de palavra de aprovação. Aleluia. Não é o que eu trago no valor absoluto, mas é o quanto isso representa de custo para a minha vida. Muitas vezes, o que parece muito, na realidade não é nada. É fácil ofertar quando você tem muito. Quando eu estou falando ofertar, entenda, não é sobre dinheiro apenas. É sobre o quanto nós estamos dispostos a dar a Deus de tudo o que temos. Você volta um pouquinho lá no verso 17, e Jesus disse: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. O que é que César nos dá? César nos dá, ou o Estado nos dá benefícios.
E você paga seus impostos. Se descobrirem que você não está pagando, você vai ter problemas. Mas o que é que Deus nos dá? Deus nos dá direitos. Aleluia. O direito à vida é Deus quem dá. E a gente vive e às vezes não agradece. O direito à respiração, o direito à liberdade e principalmente o direito de morar no céu, aleluia. É Deus quem nos dá, aleluia. Eu ouvi a história de um cidadão na Itália, já com uma certa idade, no período da pandemia. Ele foi hospitalizado e durante um dia precisou usar um respirador, um oxigênio. Quando ele saiu, apresentaram-lhe a conta e ele começou a chorar. E a pessoa disse: não, senhor, tenha calma, o hospital divide, parcela no cartão. Ele disse: não estou chorando por causa do dinheiro, não. Eu sou muito rico, tenho dinheiro para pagar várias vezes essa conta. Eu estou chorando porque esse é o custo de um dia de oxigênio. Eu já tenho mais de 90 anos e eu nunca me lembrei de dizer a Deus: obrigado pelos 90 anos de oxigênio que o Senhor me deu de graça. Ele chorava não por causa do que iria perder ali, mas por causa do que esqueceu de agradecer por tanto que ele havia recebido. Nós entendemos, queridos irmãos, que há uma necessidade de nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida e darmos a Ele aquilo que é devido a Ele. Pastor, eu vou dar então todo o meu dinheiro? Não, Deus é tão maravilhoso que Ele deixa você administrar 90%. Deus é tão bom que Ele deixa você administrar aquilo que Ele dá. Mas quando perguntado ao Senhor aí no verso 29, ou no verso 28, qual é o maior dos mandamentos, Jesus disse: o maior mandamento é, verso 30, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. E aqui está o segredo, queridos, para um verdadeiro despreendimento. Você dá a quem você ama sem reclamar. Eu casei, tive filhos e agora chegou a fase do vovô. E às vezes você chega na loja, olha um negócio, ah, que coisa linda, lembra do netinho. E aí, não, mas olha o preço, eita rapaz, está salgado. Não, mas vamos dar um jeito. Porque a alegria de ver o netinho recebendo aquilo, paga as 12 parcelas do cartão que você botou aquele negócio. Quando alguém está namorando, vai lá, pede dinheiro até emprestado, compra uma caixa de bombom, um negócio, leva. Por quê? Porque quem ama não vê aquilo como um sacrifício, uma perda, vê como um investimento no relacionamento e vê a satisfação do sorriso da pessoa amada muito maior do que o custo daquilo que ele adquiriu. Pois quando nós amamos ao Senhor, aleluia, o simples fato de sabermos que Ele está vendo a nossa contribuição, o meu despreendimento, o recurso que eu tenho, e eu dou a Ele meu tempo, minha atenção, minha devoção, aleluia. Quando Ele está vendo que eu acordei, e a primeira coisa que eu disse foi: obrigado, Senhor. Quando Ele está vendo que eu acordei, e em vez de ficar mais um tempo na cama,
eu dobrei o meu joelho e disse: eu preciso falar com o Senhor, vou doar essa primeira hora, ou essa meia hora do dia, para entregar ao Senhor a minha devoção, a minha atenção. Quando ao receber o meu recurso, o meu dinheiro, a primeira coisa que eu lembro é: eu preciso separar aquilo que é do Senhor. Quando, olhando tudo o que eu disponho, eu lembro que Jesus é o primeiro na minha vida, e estou disposto a dar a Ele isto. É a alegria de entregar ao Senhor que motiva o nosso coração para sermos generosos com Ele. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 8, o verso 12, o apóstolo Paulo orienta exatamente assim: se há boa vontade, ele diz, a oferta será aceita de acordo com os recursos que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Se há boa vontade. E no capítulo 9, o verso 7, todos nós conhecemos o texto: Deus ama quem dá com alegria. Porque dar com alegria significa, queridos irmãos, que o interesse não é quanto eu vou receber de volta, mas o interesse é ver Deus satisfeito com aquilo que eu estou fazendo para Ele. Você certamente já ouviu, por esses dias eu ouvi de novo essa história contada pela missionária Kellen Gaspar. Ela estava numa campanha para levantar recursos para fazer uma evangelização nos ribeirinhos. Precisava de muito dinheiro. O pastor liberou que ela fosse nas igrejas, e aquelas igrejas nas ilhas, nos ribeirinhos. Ela foi, lançou a campanha, ficou de voltar uma semana depois para recolher os recursos. Chegou um menininho e disse: missionária, está aqui a minha oferta. E ela abriu a mão, eram algumas moedas, talvez um pouquinho mais do que o que a viúva trouxe, porque ela deu de um dia e ele juntou uma semana. Que são essas moedas, meu filho? Todo dia mamãe dá uma moedinha para a gente, para comprar um ovo e farinha para eu e meus irmãos comermos, porque ela passa o dia trabalhando fora. Quando ela volta, aí às vezes traz comida das casas que ela vai trabalhar, a gente come de novo de noite, mas de dia é só isso aí. E como você juntou esse dinheiro? Durante uma semana eu só comprei a farinha, e aí está o dinheiro do ovo que eu trouxe para ofertar. Esta é uma oferta que Jesus deve ter olhado e disse assim: que oferta! Uau, que oferta! Jesus é só uma moedinha, não. Ele não avalia pelo quanto aquilo vale, mas pelo quanto aquilo custa para aquele que está ofertando. Deus, queridos irmãos, Ele nos mostra na sua palavra que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós entregamos a Ele. Vale a pena ofertar, pastor? Vale, sabe por quê? Tudo que Jesus aprova, Ele recompensa. Por isso o apóstolo Paulo vai nos dizer então, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. E aí nós percebemos que a abundância não tem a ver com valores absolutos, mas tem a ver com o custo daquilo. Se eu ofertei 10 reais e o irmão ali botou 1.000 reais de oferta, ele vai receber muito mais. Talvez não, porque a pergunta não é quanto vale 10 reais ou quanto vale 1.000 reais. A pergunta é: quanto custou para mim os 10 reais? Quanto custou para ele os 1.000 reais? E aí nós entendemos
que a viúva, ela chamou a atenção de Jesus porque ela deu tudo o que ela tinha. Às vezes nós queremos medir a nossa generosidade comparando com os outros. Não, irmão, eu dou a maior oferta dessa igreja, é a minha, será? O maior dízimo aqui é o meu. Segundo o banco, pode ser, mas segundo a avaliação de Jesus, talvez hajam ofertas muito maiores, hajam ofertas muito mais representativas, não por causa do valor absoluto dela, mas por causa daquilo que custou para o ofertante. A viúva não deu apenas dinheiro, ela deu sua segurança, ela deu seu futuro, ela deu seu alimento, ela deu sua vida. E Jesus tem direito a pedir a vida que eu dê para ele? Tem, porque além de ele ser o dono de tudo, o que Jesus está mostrando aqui é que essa viúva foi tão representativa, porque ele, Jesus, vai fazer o que ela fez, só que numa escala muito maior. Ela deu um dia de vida, ele deu toda a sua vida em nosso lugar, em nosso favor, para que nós pudéssemos ser quem somos. E aí o apóstolo Paulo nos lembra que Jesus Cristo, ele se fez pobre por amor de nós, para que nele nós nos tornássemos ricos. Aleluia! Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ser ricos da graça, ricos de vida eterna e ricos de toda sorte de bênçãos que ele tem para nós. Nós precisamos olhar para esse texto e perguntar, queridos irmãos, como está a nossa disposição de doar ao Senhor? Não só dinheiro. Alguém já disse que o tempo é o maior recurso que existe hoje. Na verdade, hoje o maior valor das pessoas se chama atenção. Se você conseguir a atenção de muitas pessoas, você se torna rico rapidamente. Um dos maiores patrimônios hoje que alguém busca é a atenção das pessoas. E às vezes nós damos tão pouco dela para Deus. Temos tempo para tudo e muito pouco para o Senhor. Às vezes nos esforçamos tanto. Lá fora, alguém tem 3 empregos, ainda arranja um bico no final de semana. Dá para vir para o culto quarta-feira, irmão? Ah, irmão, eu estou muito cansado. Mas o patrão liga, olha, vai ser de meia-noite o negócio. Não, estou lá. Eu fui pastor numa cidade que tinha um prefeito das ideias meio atravessada. E ele fazia o pagamento, às vezes chegava de 2 horas da manhã, fazia aquela fila na beira da praia, para o povo receber dinheiro, 2 horas da manhã. Mas para o matutino, não vinha ninguém. Nós precisamos parar e pensar, queridos. Limitamos aquilo que damos a Deus, mais do que damos aos homens ou a nós mesmos. Temos sido generosos para com Deus. Será que a nossa contribuição realmente reflete a nossa fé? Porque para encerrar, esta mulher, ela tem a aprovação de Jesus, porque ninguém pode fazer o que ela fez, se não tiver fé que Deus é provedor, suficiente, fiel, generoso, maravilhoso, aleluia. Quem dá tudo o que tem está dizendo, mas aquele que cuida de mim
tem muito mais para me dar. Aleluia. Há um rei em Israel que juntou uma grande soma de dinheiro para contratar um exército para a guerra. O profeta, e ele diz assim: e o que é que eu faço com o dinheiro que eu já empenhei para pagar esse exército? E o profeta diz assim a ele: o Senhor tem muito mais para te dar. Aleluia. Quando nós olhamos o tamanho do nosso Deus, a sua generosidade, aleluia, quem Ele é, o que Ele tem, o dono de tudo, nós podemos ofertar com fé, com segurança, aleluia. Um dia uma irmã veio conversar comigo, contando uma história difícil. Tinham pego um dinheiro emprestado, comprado uma mercadoria para vender. Alguém chegou, roubou o carro, levou a mercadoria toda. Pastor, e agora? Agora, minha irmã, é preciso crer que Deus é provedor suficiente e vai dar de volta e muito mais. Mas pastor, será que vai dar certo? Eu digo, deixa eu fazer uma pergunta à senhora. Se a senhora fosse filha de Bill Gates, se a senhora fosse filha de Elon Musk, se a senhora fosse filha de Jeff Bezos, ou qualquer outro desses multimilionários, a senhora estaria preocupada porque alguém roubou essa mercadoria? E ela disse: não, pois eu tenho uma boa notícia para dar para a senhora. O seu pai é mais rico do que esses três juntos e todos os outros bilionários que você tem aí na lista da Forbes ou de qualquer outra revista. Deus é provedor maravilhoso, suficiente. Nós podemos confiar no seu cuidado. Então, doe com alegria, doe o seu tempo ao Senhor, doe a sua atenção ao Senhor, doe o seu dinheiro ao Senhor, doe quem você é ao Senhor, entregue ao Senhor com alegria. Reserve um dia para vir ao culto na semana, reserve um dia para vir ao matutino, reserve um dia para ir evangelizar, reserve um dia para servir na casa do Senhor, reserve do seu dinheiro para ofertar a Jesus. Será que vai faltar? Não vai faltar, porque Ele é aquele que abençoa e é provedor suficiente para cada um de nós. A promessa do Senhor é de suprir, aleluia. Filipenses capítulo 4, Paulo diz assim: vocês foram os únicos que lembraram de mim no quesito de dar e receber, porque você dá primeiro e recebe depois. Como eles deram, agora Paulo tem uma promessa, e no verso 19 do capítulo 4 ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tem gente que se apropria dessa promessa, mas não fez o que a igreja de Filipe fez. Eles se associaram no dar e agora estavam aptos a receber. Eu não tenho dúvidas que Jesus abençoou esta viúva, se não com grandes bênçãos materiais, mas a sua aprovação a ela é sinônimo certo da bênção de Deus sobre aquilo que ela fez. Glória a Jesus. Fique de pé comigo, por favor. A pequena oferta da viúva, no dia que foi lançada na caixa, só fez plim plim. Mas até hoje, o barulho dessa oferta ecoa pelos séculos, porque Jesus olhou e disse: uau, que oferta! E isso é para nós entendermos, queridos,
Como chamamos a atenção de Jesus com a nossa oferta? Eu devo fazer barulho? Eu devo ofertar e mostrar a todo mundo? Fazer como os fariseus, que parece que chegavam assim na praça e diziam: olha, mendigo, dou-te esta nota de lobo-guará, para chamar a atenção. Jesus disse que a tua mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo, ou seja, dê em silêncio. Agora o que você precisa entender é, você pode dar escondido assim, igual a avó dá o neto, olha, vai, guarda aí. Jesus vê tudo o que nós estamos fazendo. Ele vê como administramos o dinheiro, como nós administramos os recursos, o nosso tempo. Ele observava as ofertas naquele dia para nos dizer que Ele está interessado na maneira como nós administramos o que Ele nos dá. Mas quando Ele vê e Ele aprova aquilo que fazemos, na sua avaliação nós somos aprovados, Ele abençoa e o céu fica feliz, aleluia, e o Senhor fica feliz. A nossa vida cristã não é medida pela aparência, é medida pela entrega. Às vezes alguém pode trazer muito e não ser nada, e alguém traz 2 moedas, mas na bandeja da entrega total, com o coração quebrantado, com o reconhecimento e a fé plena de que Deus tem muito mais para dar, a este Deus diz: uau, que oferta, que entrega. E essa deve ser a nossa decisão hoje, de sermos ofertantes que chamam a atenção de Jesus. Eu não tenho dinheiro, não, você pode ofertar a vida. Naquele culto de missões que o pastor pediu que todo mundo ofertasse o que podia, quando o diácono chega com a salva junto da menininha, ela diz: baixe mais um pouquinho. E ele baixou a salva, já dava para ela alcançar. Ela disse: não, baixe mais um pouquinho. E ele baixou mais ainda. Não, baixe mais. Ele encostou a salva no chão, e ela entrou dentro da salva e disse: eu não tenho nada, mas eu dou-me todinha para Jesus, aleluia. Ela entendeu, a oferta tem que ser eu, que eu não tenho nada para dar. Nós não precisamos nos doar colocando os pés na salva, mas dedicando a vida a Jesus e dizendo: toma o que é teu, dá-me o que tu vês que eu posso administrar, me ajude a ser generoso para contigo, porque se nós somos generosos para Deus, muito mais Ele mostrou a sua generosidade na cruz, e muito mais Ele nos garante que Deus não é injusto para se esquecer de nada do que nós damos ou fazemos. Possivelmente, se não, com certeza, nenhum de nós aqui tem registro de todas as ofertas e dízimos que já deu em toda a sua vida. Há alguém aqui que tem anotado todos os dízimos e ofertas que já deu durante a sua vida? Mas eu posso lhe garantir, Deus tem o registro disso. Deus tem tudo anotado, aleluia. Porque tudo que nós fazemos está registrado diante de Deus. Que a nossa oração, queridos, porque não podemos ouvir a palavra sem orar e dizer: Senhor, me ajude a ser o que tu queres que eu seja. Só é possível ofertar generosamente se em sua graça Deus nos der essa fé, esta segurança. Mas é a própria palavra que nos dá esta certeza de fé. Ele vê, Ele avalia, Ele aprova, Ele recompensa
aquilo que nós fazemos de todo o coração. Eu quero orar com você. Não estou ainda encerrando, já podemos encerrar, né? Podemos encerrar. Amanhã começamos a atividade aqui à tarde, o congresso do DEPIM, né? As crianças estarão aí em festa, congresso infantil, a colheita do reino, muito bem. Certamente será uma tarde e noite muito animadas na presença do Senhor. E no domingo continua esse trabalho, no domingo pela manhã, escola bíblica dominical e toda a programação que seguirá durante a semana. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero nesta oração, tem uma cantina em prol do DEPIM ali na saída, né? Rocambole, torta de chocolate, sopa, bolo, salgado, jantinha, uma bênção ali. E nesta oração de conclusão, queridos irmãos, eu quero desafiá-lo, desafiar-me a orarmos dizendo assim: Deus, me ajude a ser o crente generoso que o Senhor quer que eu seja. Me ajude a ser o administrador dos recursos que o Senhor me deu, que agrada ao Senhor, que ao dar o meu tempo, meus recursos, meu dinheiro, o Senhor possa olhar e dizer assim: uau, puxa, que oferta, vem cá gente, vem cá, vem ver aqui, isso é que é oferta, isso é que é entrega. Eu preciso da graça de Deus para ser alguém que oferta, para chamar a atenção de Jesus, para alguém que entrega, para chamar a atenção de Jesus. Mas se eu creio que Ele é o que dá e o que abençoa, e o que capacita, eu posso orar e dizer: Jesus, me ajude a ser esse ofertante, me ajude a ser essa pessoa que o Senhor se agrada daquilo que eu entrego. Você tem coragem de orar assim? Você tem coragem de dizer: Jesus, me ajude? Esta semana, aliás hoje, eu estava vendo uma pessoa que foi o fundador daquela história de loja que vende produtos nos aeroportos livres de imposto. Como chama? Duty Free. Duty Free. O camarada virou milionário. Começou a transferir tudo para uma empresa e doar. Quando fizeram a contabilidade, porque um dia ele vendeu a empresa, descobriram que ele tinha doado 8 bilhões de dólares e só tinha ficado com 2 milhões para viver sem depender de ninguém. E você olha assim: meu Deus, como é que alguém faz isso? Só pela graça de Deus, só pela graça do Senhor. Mas Ele, o Senhor, é quem nos capacita para sermos assim. Talvez hoje não foi aquela palavra que você diga assim: uau, que palavra. Mas se eu e você aplicarmos esta palavra à nossa vida, talvez Jesus diga assim: uau, que servos que estão ali naquele lugar. Ore comigo, por favor. Querido Senhor, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por podermos ouvir aquilo que o Senhor nos fala nesta noite. E o nosso coração, Deus, entende que o Senhor é generoso para conosco. Deus grande, Deus que tem dado tanto a cada um de nós, mais do que a vida, a respiração e tudo mais. Nos deste a cruz, nos deste a salvação,
nos deste a vida nova, aleluia. E a tua palavra nos chama, Senhor, a sermos verdadeiros contribuintes de coração. Nos ajude, Deus, que nosso coração se encha de graça, que a nossa fé se renove nesta noite, possamos sair daqui impulsionados por teu Espírito, por tua palavra, e por tua graça nos ajude a sermos aqueles doadores, contribuintes, ofertantes, aqueles de entrega total que o Senhor quer que nós sejamos. Abençoa o teu povo, multiplica a obra de suas mãos, dá-nos, Senhor, inteligência para administrarmos o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos, de maneira que eles sejam abundantes, mas que eles sejam também abundantes em generosidade para ti, Senhor, e o teu nome seja exaltado em tudo que nós fizermos, para que naquele dia, quando diante de ti nos apresentarmos, na tua avaliação, possas dizer: servo bom e fiel, entra na festa do teu Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa, leva em paz, dá uma noite tranquila, cheia da tua graça, conforme a generosidade que o Senhor tem, e nos dá amanhã um novo dia, Senhor, para que possamos viver e honrar-te com tudo o que nós fazemos. Oramos assim e por tudo te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém.